Olá, você está no Perguntar Não Ofende pela TV Com Maceió, TV Maceió Agora, a Rádio Maceió Agora e também todas as redes sociais. Um público estimado de 500 mil pessoas. O nosso entrevistado de hoje é o deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, Paulão. Deputado, seja bem-vindo. Prazer foi meu e de uma forma especial quero falar com todos os telespectadores e participar do seu programa. Deputado, em 2014, sobretudo, vivenciamos muitas manifestações sob a justificativa do combate à corrupção. Hoje, pesa sobre o governo Temer uma série de escândalos e acusações também de corrupção. Todavia, é fato, a sociedade emudeceu. Na sua opinião, por que esse silêncio? Veja, primeiro que há uma discussão até no campo de ordem política e sociológica, que o ex-presidente do IPEA, o Gessé, ele faz uma crítica a um livro que foi um clássico importante, que influenciou, sem dúvida nenhuma, a academia brasileira, né, que foi O Homem Cordial, Raízes, né, do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, que ele fazia um questionamento que todo o processo sociológico, antropológico, a miscigenação, teria o brasileiro como um homem cordial. E, na realidade, o Gessé desmistifica isso, colocando algumas premissas. Primeiro, quando ocorreu o processo de invasão pelos portugueses, o genocídio praticado contra os povos originários, que foram, no caso, os povos indígenas. E foi o último país do mundo a abolir a escravidão. Então, essas raízes, isso não modifica do dia para a noite. Então, a gente está vivenciando um momento onde uma parcela significativa da sociedade, ela não está indo para a rua porque ela tem uma posição de luta de classe em relação a um período que o Partido dos Trabalhadores comandou, com o presidente Lula e a presidente Dilma, fazendo modificações, principalmente no campo social, em políticas que mexeram muito com segmentos, principalmente da classe média, e esse preconceito é muito forte, porque você matou a charada. O mote, o chavão principal para que os coxinhas pudessem ir para a rua era a questão da corrupção. Isso não é novo. Se você verificar em 64, a marcha, né, em relação à família para tentar derrubar o governo Jango também foi essa classe média, foi o poder de comunicação, o poder financeiro, os Estados Unidos na época, enfim. Esse é o mesmo desenho de hoje, né, que foi implantado. O projeto internacional, um link aqui, você tem uma concentração do ponto de vista de comunicação como a Globo, porque é outro tema que a gente vai ter que discutir, que é a democratização do meio de comunicação, e um segmento da classe média que teve ameaçada a ascensão de segmento popular de 40 milhões de pessoas. Então eles foram para a rua com o mesmo modo de calar-se da corrupção. E agora? Né? Agora você tem 1000 vezes mais isso. Na realidade, esse processo é devido a uma luta de classe e um preconceito. E por último, dizer o seguinte, quando o Lula foi candidato e só foi eleito pela 4ª vez, né, 89 ele perdeu em 94, 98, 2002. Mesmo assim ganhou no segundo turno. Quando foi para 2006, segundo turno. Dilma, quando foi eleito pela primeira vez, foi eleito como segundo turno. Em 2010, segundo turno com a diferença pequena. Então, mesmo no auge do segundo governo, a esquerda brasileira, os segmentos chamados democrata popular, nunca ganharam no primeiro turno. Isso demonstra que você tem uma parcela da sociedade que tem uma visão muito tradicional, eu diria também conservadora. O senhor falou em esquerda. Hoje é difícil identificar um político pela questão ideológica. Quem é a esquerda nesse país, deputado? Vários partidos, né, são rotulados de esquerda de uma forma positiva. O Partido dos Trabalhadores, o PCdoB, o PSOL, todos esses partidos a gente pode definir como partido de esquerda. Já outras agremiações eu avalio de centro-esquerda, né? A exemplo do PSB, do PDT, da própria Rede, que é um partido novo, mas você sabe que um dos principais deputados da Rede é o Miro Teixeira. E o Miro Teixeira é o verdadeiro representante da Globo na Câmara Federal. Então, devido a essa conjugação, é de centro-esquerda. Agora, o que é que você faz a diferenciação nesse processo? Veja bem,
no campo da leitura clássica internacional e nacional. Então o senhor acha que a rede não é de esquerda? Centro-esquerda. É um partido de centro-esquerda, né? Até porque você tem o Molon, que é colega nosso, foi do PT, mas você tem o Miro Teixeira. Miro Teixeira nunca foi de esquerda. Ele sempre foi de centro-esquerda, no máximo. Então, e hoje serve à direita, é isso que o senhor está dizendo? Não, ele é um partido de centro-esquerda. Agora, é necessário verificar que toda vez que você tem uma demanda para discutir os meios de comunicação, principalmente os interesses da Globo, o vetor ou a ligação entre a Globo e a Câmara Federal, o Miro Teixeira. Isso não sou eu que estou dizendo. Quem diz é a grande imprensa e todos os colegas que têm uma convivência, inclusive, mais longa do que ele. Ele representa esse interesse natural no processo da Câmara Federal, como eu tenho uma relação histórica com o movimento da classe trabalhadora, né, os movimentos agrários e outras lutas sociais. Então, cada parlamentar com seu perfil. Agora, o que é que diferencia para a gente fazer um debate assim mais didático do processo? Quem tem uma formação de esquerda e de centro-esquerda, ele tem uma visão social. E nessa visão social, ele compreende que o Estado ele é um indutor da economia e também um indutor social. E é por isso que é importante políticas públicas via Estado. Quem é de direita tem uma visão clássica liberal. Ele entende que o Estado tem que ser afastado dessa função. Quanto menor número de políticas públicas, melhor para a visão liberal. Quem é que representa com maior propriedade no Brasil essa visão liberal clássica? A antiga Arena, que virou PDS, depois PFL e hoje é os democratas. Então os democratas é o partido com a visão clássica liberal. Então uma visão assim muito dicotômica, né? Ou seja, a antítese seria os democratas e no plano nacional de ser um partido maior seria o PT. O PSDB, o senhor vê como nesse processo? O PSDB é um partido de centro-direita. O PSDB, inclusive, quando ele foi criado, ele teve um momento de conjugações junto ao PT, né? Pensando principalmente algumas formulações em relação ao Estado, né? Quando você tinha ainda vivo o ex-governador e senador Mário Covas. Então você tem uma política que tem consonância entre o PT e o PSDB. A questão política de direitos humanos. Você teve várias figuras do PSDB que tiveram um papel fundamental, inclusive dão declaração em relação a isso. Você tem figuras como o Brescia Pereira, professor de economia, que ele entende que o Estado tem um papel ainda. E é por isso que ele fez um grande artigo agora relativo a essa postura desse governo legítimo do Temer em relação a essa posição desenfreada de tentar privatizar a qualquer custo empresas estratégicas, como o Correio, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras e Eletrobras. Ele condenou. Então a gente tem conjugação. Agora, no entanto, você tem visões diferenciadas. Exemplo, o segmento ligado hoje ao Serra, ao senador Zé Aníbal, né, ao próprio Fernando Henrique Cardoso, a relação dele é muito uma relação com a política do ponto de vista econômica, principalmente, com os americanos. Então essa relação americana no campo do cenário internacional cria uma dependência muito grande. Então terminou o Fernando Henrique Cardoso para poder se segurar no governo, principalmente no segundo governo, do primeiro para o segundo. Você sabe que na época do primeiro governo Fernando Henrique Cardoso não tinha reeleição, né? E foi feita uma reeleição. E o projeto apresentado, a PEC da reeleição, foi o atual ministro da Educação, Mendonça Filho, né, do Democratas de Pernambuco. E naquele momento a grande imprensa nos noticiou, que não foi diferente agora em relação à questão do Temer, a troca de favores, recursos, inclusive denúncia de parlamentares que receberam pelo seu voto valores enormes, coordenado inclusive pelo ex-presidente do Banco Itaú, hoje falecido Olavo Setúbal. Então, a partir dali, o Fernando Henrique, o PSDB, faz uma flexão, uma parceria com o chamado Centrão, que hoje é a bancada do agronegócio, que dá sustentação. Aí houve uma separação muito grande entre a visão estratégica de Estado do PSDB e do PT. Mas até então, tinha alguns pontos que a gente tinha conjugação.
Voltando à questão da corrupção, deputado, queria saber do senhor. Deputado, o PT é o partido mais corrupto do país? Não considero isso. Isso, inclusive, é uma mantra que foi discutido, e quem criou esse mantra com muita propriedade foi o agente, né, o ministro da propaganda do governo nazista, chamado Goebbels, quando ele diz que uma notícia repetida várias vezes, ela se torna verdade. A gente tem uma discussão muito forte em relação à concentração dos meios de comunicação no Brasil. Alguns falam que são 6 famílias, outros são 10 famílias. E, inclusive, quando a gente discuta a democratização dos meios de comunicação, aí você vê figuras aqui como o dono da TV Pajuçara, um dos donos, né? O deputado José Tomás Nonô, ele dizendo que o PT quer censura. Não, o PT quer o projeto da FENAGE, Federação Nacional de Jornalistas. E esse projeto, o fundamento dele é o fundamento da lei dos médios da Inglaterra. Aqui é tribuna livre, viu, deputado? Da Inglaterra. Então, veja bem, quem foi que fez esse enfrentamento aqui ao lado, na Argentina? Cristina Kirchner, com o grupo Clarim, que equivale à Globo do Brasil. Qual é o fator fundante desse projeto da democratização? Se você é dono de rádio, não pode ser de TV. Se é de TV, não pode ser de jornal. Aqui não, você tem uma concentração, é só isso. Então, o que a gente está querendo é o modelo inglês, que é o modelo, inclusive, clássico do capitalismo, né? O Lula, no primeiro governo, que ele tinha um nível de aceitação popular muito grande, ele não fez esse enfrentamento. Inclusive, era um momento de você atingir a Globo, porque a Globo estava com uma dívida imensa, tanto na Previdência, quanto em relação ao imposto de renda e também ao BNDES. E terminou compactuando com isso, imaginando que essa parceria dava certo. E você veja que a Globo, sempre na história do Brasil, toda vez que tem crise, ela é um dos vetores principais no sentido de estabilizar a política. Ela foi responsável pela ditadura militar, ela foi responsável pela criação do Colo e ela foi responsável também pela derrubada da presidente Dilma. O senhor reconhece que o PT falhou nesse processo de democratização da mídia enquanto esteve à frente do governo federal? Eu avalio que sim. Eu avalio que o PT deveria ter sido mais atuante nesse processo, a exemplo da presidente da Argentina, Cristina Kirchner, repito, a lei dos médios, que é um modelo inglês. Como o PT também falhou, e é natural, Cícero, a gente fazer autocrítica, no momento do auge do primeiro governo para o segundo, a gente ter feito a discussão da reforma tributária. A reforma tributária é essencial para o Estado brasileiro funcionar. Quem é que paga tributos, impostos? Você que está ouvindo o programa, né? Seja ouvindo através do sistema de rádio, através do sistema dos meios de comunicação, no seu smartphone, que eu falava aqui com o Cícero, ou na TV. Veja bem, quem paga tributos é o pobre. Por quê? Porque a nossa base do tributo é o consumo. Então, quando você pega esse copo com água aqui e você compra água mineral, o que é que pesa no valor? O que pesa é o imposto. Então, quem consome no Brasil paga imposto. Primeiro o pobre, depois do pobre, quem é que paga mais? A classe trabalhadora. Depois da classe trabalhadora, a classe média. O rico, a elite brasileira, ele não paga tributos. Então, a gente deveria ter tido a altivez e a coragem de ter feito a reforma tributária para retirar a tributação dos ricos, dos poderosos. Eu vou dar um exemplo concreto. Você que está endividado, você que está no prego, devendo cheque especial, tudo paga tributos. Agora, se eu estiver aplicando dinheiro na Bolsa de Valores, que é especulação financeira, que não gera um emprego, a não ser no sistema financeiro, eu não pago nada. Isso tem que ser modificado. O que esse modelo tem em quase nenhum país do mundo. Se você chegar na Europa, a tributação é sobre rendimento. E aí teve um tributo que foi criado, inclusive, a sugestão através de um médico, que você vai lembrar, um médico cardiologista famoso, que hoje já não está no nosso patamar da nossa convivência, né? Faleceu, que é o Adip Jatene, e ele sugeriu, na época, o Fernando Henrique Cardoso, quando era presidente, criar CPMF. A CPMF é um tributo corretíssimo, foi o melhor do Brasil, porque ele aplicava na veia de quem fazia transação financeira no banco. E quem é que tem transação financeira no banco? Claro que uma boa parte tem, mas geralmente é a classe média,
A elite e a classe trabalhadora. A pobreza mesmo não tem. Então, mas o objetivo foi desvirtuado do adversário, né? Que era que esse recurso fosse repassado para a saúde. É verdade. Aí houve o desvirtuamento, que o dinheiro foi aplicado na saúde, foi pagar para a dívida externa. O PT, por sua vez, reagiu, votou contra. Quando o Lula assume, recria a CPMF através de decreto, mas quando ele apresenta o projeto, a gente perde por poucos votos. E aí, mais uma vez, houve uma falta de, repito, uma comunicação entre PSDB e PT, porque naquele momento a CPMF, sendo um tributo perene, permanente, ele era fundamental para você modificar essa quadra que eu falei. Repito, o poderoso no Brasil, a elite brasileira, ela não paga tributos. E é através de tributos que o Estado existe. Porque se não tiver tributos, você não tem como pagar servidor, não pode ter investimento para fazer estrada, hospital, escola, não tem custeio. Então, para mim, as duas questões básicas que o PT podia ter avançado: democratização dos meios de comunicação e a outra, a reforma tributária. Deputado, vamos para uma pergunta direto da redação. Deputado Paulão, caso Lula não possa ser candidato a presidente da República em 2018, qual seria o plano B da sigla? Mozinho, primeiro agradecer a tua pergunta, sem dúvida inteligente e para esse momento que a gente está atravessando. Eu não quero discutir plano B nem C. Aí disse, mas você está sendo radical? Não. Porque na hora que a gente discute o plano B, você esvazia o projeto. A gente tem que discutir que o candidato plano A, B e C será Lula. E a sociedade está compreendendo tanto, é por isso que toda vez que uma pesquisa ele só faz aumentar. E aumentar por quê? Porque tem aquele ditado que eu falava até com o mozinho batendo papo sobre outros assuntos que eu aprendi com minha mãe. Água demais mata planta e falta de água mata planta. Então, de tanto rotular o PT como partido petralho, mais envolvido, que o Lula é chefe da quadrilha, a sociedade começou a perceber que tinha um fundo de maldade nisso, de muito processo maquiavélico, né? Então, quando esse presidente ilegítimo assume, você vê que nesse período curto, o grau de maldade que ele fez, né? No sentido de fazer a reforma trabalhista, prejudicando quem? A classe trabalhadora. Não fez a reforma previdenciária, porque ela é uma reforma que tem que modificar a Constituição, é qualificada 2/3. Ele fez a terceirização ampla, atividade fim, meio privado e público. Ele desmontou todas as políticas sociais que o Lula e a Dilma criaram, né? Exemplo, a interiorização da universidade, o plano de expansão acabou, da antiga escola técnica não tem, o Brasil sem fronteira, farmácia popular. Hoje você tem dificuldade de ter o ProUni, o FIES, o Minha Casa Minha Vida. Você desmontou a agricultura familiar, então em curto espaço quer vender a Amazônia de qualquer jeito, modificou a lei do transgênico, ou seja, nesse curto espaço o Temer, que não será candidato de novo a presidente da República, ele está atendendo o objeto. O objetivo dele foi o golpe. Numa articulação internacional, nacional, com os grandes meios de comunicação, aqui capitaneado principalmente pelo Banco Itaú e a Rede Globo, e aí você faz esse saco de maldade que a população está percebendo que tudo que foi implantado nesse período curto, que melhorou a vida da classe trabalhadora, esse processo ele está sendo desmontado. Então esse saco de maldade, eu avalio que a alternativa tem que ser Lula. Agora a gente não pode ter ingenuidade que o ciclo do golpe só fecha se o Lula ficar inelegível. Então ele foi condenado pelo Moro, e o Moro a gente vai saber quem é com o tempo. Depois a gente vai saber quem é, mas aos poucos está caindo, né? A cada dia a imagem dele. E aí você tem um julgamento que seria no TRF, é no TRF, com a demora usual dos vários processos. Você como advogado, eu somente como bacharel em direito, sabe a lentidão processual, e de repente o processo Lula sobe rapidamente. Então a população está percebendo que tem toda uma articulação. E por que tem uma articulação, Cícero? Porque parte do Poder Judiciário, parte da Polícia Federal, parte do Ministério Público foram responsáveis pelo golpe. A aliança com o capital financeiro internacional, nacional, Rede Globo, que fizeram esse processo, sem dúvida nenhuma. A população começa a descobrir, é por isso que nas pesquisas
A cada vez que é realizada uma pesquisa, o Lula só faz crescer. Trazendo o debate para a política local, deputado. O senhor foi candidato a prefeito nas últimas eleições municipais, prefeito de Maceió. Não venceu. Mas pergunto, para que o senhor responda depois do intervalo, como o senhor avalia a gestão do Tucano Rui Palmeira? A gente volta já. Você já sabe que pode contar com pronto atendimento no Hospital Vida. Para os casos de emergência, o Hospital Vida dispõe de todos os procedimentos de excelência. O único hospital na Ponta Verde conta com centro cirúrgico, UTI e centro de diagnósticos. Porque quando a vida depende de segundos, o Hospital Vida está pronto para cuidar de você e de quem você ama. Hospital Vida, humano por natureza. Diretor técnico médico Miguel Arcanjo Barbosa, CRM 1345 Lagoas. Sua vida, sinta essa alegria. Refresco Coringa é bom todos os dias. São 10 sabores pra você escolher. Curtir com a família no esporte ou no lazer. Refresco Coringa, você faz 1 litro usando apenas um sachê. Refresco Coringa, é rico em ferro, vitamina A e C. Refresco Coringa. Estamos de volta com o Perguntar Não Ofende, hoje com o deputado federal Paulão. E eu vou refazer a pergunta, deputado. Como o senhor avalia a gestão do Tucano Rui Palmeira? Péssima. E a sociedade compreende esse processo. Eu avalio, se num período eleitoral a gestão dele demonstrasse depois, 3 meses depois, possivelmente ele não seria eleito, né? E eu estou dizendo isso, não é porque minha candidatura seria a candidatura que competia. Na realidade, teve uma série de acontecimentos, a própria realidade que o PT atravessava, que não foi uma realidade somente aqui de Maceió, de todas as A conjuntura capitais, era desfavorável. Desfavorável. Também tem processo relativo a mim, né, individualmente, pela caminhada. A minha caminhada como dirigente sindical, ligado aos movimentos sociais, tem um grau de resistência muito forte, né? Esse é um processo. A gente fez um programa, na minha visão, sociológico importante, chamado como mote Cidade Partida, para verificar, o Cícero, você que mora no Tabuleiro, aquela parte importante, né, que o turismo aqui ocupa bem, do Cais do Porto até o Hotel Jatiuca. A gente tem um IDH da Dinamarca. O maior IDH do Brasil de qualidade de vida é Maceió. No entanto, a periferia, em alguns locais, é um dos países mais pobres da África. Então, por isso que você tem, durante 5 anos, Maceió foi a capital mais violenta do Brasil. Ela tem localização geográfica, que é periferia, ela tem um corte racial, que é negro, ela tem faixa etária, que é juventude, ela tem corte social, que é pobre, e o motivador, a droga, que é o crack. E aquela área dali é uma área invisível, que estão se matando, chegando no auge, quando o governo do Teotônio Vilela foi de um grau de irresponsabilidade enorme, foi a capital mais violenta do Brasil. Então, só para você ter ideia, esses números diminuíram, mas continua alto. Para você ter ideia, de janeiro a junho desse ano, o número de jovens que morreram na periferia de Maceió, vou repetir, o número de jovens de janeiro a junho desse ano, se você somar todos os conflitos terroristas do mundo, é menor do que o genocídio aqui. Uma guerra, né? Uma guerra. Agora, por quê? Porque o pobre contra pobre, entendeu? Em compensação, você tem a expectativa de vida desse jovem mais baixa do Brasil. Enquanto isso, nessa área que eu falei, do Cais do Porto até o Hotel Jatiuca, o jovem de classe média alta, ela tem uma melhor qualidade de vida. Então, o Rui Palmeira, ele é fruto desse segmento. Um segmento elitizado, um segmento que tem um controle de mão de ferro desde a história de Alagoas, né? Alagoas que foi criado rompendo de Pernambuco pela direita, eu sempre repito isso, né? Por que Alagoas foi criado? Porque os grandes fazendeiros da época, né, através da monarquia daquele momento, Pernambuco sempre foi uma capitania hereditária muito pujante, né, atualizada com o mundo, a Revolução Francesa, Americana,
E aí Alagoas fez uma opção pela monarquia. E é por isso que foi separada Pernambuco. Então, do ponto de vista político, já foi criada pela direita, de uma forma conservadora, né? Foi o melhor pedaço de Pernambuco foi criado. Então, você tem um controle ainda secular, a influência da agroindústria do açúcar e do álcool. Todos os estados já tiveram peso nessa indústria, do Maranhão até a Bahia, mas todos eles diminuíram o seu papel. Mas Alagoas, a predominância ainda é muito forte. Então isso tem uma concentração na mão de poucas pessoas, né? E isso tem todo um relacionamento que influi num campo da política, num campo do poder judiciário, do MP, da sociedade como um todo. Então, é muito difícil, Cícero, você fazer o debate aqui em Alagoas no campo da esquerda, independente de sigla partidária. Não é fácil. Você tem um conservadorismo. Então, Rui Palmeira, esse jovem dessa elite. Então, se ele conservar esse pedaço, independente, está preocupado com a periferia, veja a realidade dos postos de saúde em Maceió, como é que está funcionando, qual é a menor cobertura de programa de saúde do Brasil, de PSF, Maceió. Como é que anda o abastecimento dos postos de saúde da periferia para o pobre? Totalmente já desabastecidos. A qualidade da educação caiu sobremaneira. Hoje você tem dificuldade até de merenda em algumas escolas. Maceió vive um apartheid social, é isso? Sem dúvida nenhuma, há muito tempo. Né? E isso foi agravado, sem dúvida nenhuma, porque o Rui é o símbolo da elite alagoana. Ele não está preocupado com a periferia. Eu vou dar só um exemplo concreto. Eu coloquei uma emenda, não uma emenda, eu consegui recursos quando o ministro Aldo Rebelo, de Alagoas, né, era do Ministério do Esporte, uma Praça da Juventude. A Praça da Juventude é um equipamento que você conjuga praça com esporte e cultura, né? Isso tem um papel fundamental, porque essa área de lazer, de esporte na periferia tem uma carência muito grande. O dinheiro está disponibilizado na prefeitura, até hoje foi feito no máximo com 20%. Uma obra no valor de... Desde quando, deputado? Desde o período da eleição, né? Ou seja, a eleição foi em 2016, né? 2015, 2016 já está disponibilizado. Um ano quase. Mais de um ano. O dinheiro está disponibilizado, a obra está praticamente paralisada no Benedito Mendes. Falta de quê? Falta de interesse de gestão do prefeito. Eu coloquei um valor substantivo também no conjunto Santa Helena, um conjunto muito pauperizado, ali ao lado do complexo penitenciário, né? Tem vários conjuntos, justamente para o processo de drenagem, né? Calçamento, etc. A mesma coisa sem fazer. Então, não é prioridade. Em compensação, nesse trecho que eu falei, qualquer buracozinho, a operação tapa-buraco está lá presente, as faixas, os pardais, né? Enfim, o policiamento também da Guarda Municipal, tudo tem aquela proteção, repito, naquele pedaço, que é válido. E eu não tenho preconceito, não, né? Eu avalio que essa qualidade de vida ela tem que ser para toda a população. Inclusive, eu moro num bairro, nesse trecho que eu falei. Agora, é preciso que a prefeitura ela tenha a mesma tratativa em relação aos outros bairros. Eu vou levantar uma questão simbólica, Cícero. Sendo prefeito de Maceió, uma política pública que eu priorizaria com prioridade número 1 seria a educação e fortalecer a rede de creches. Porque creche é você cuidar da pessoa que nasce, da criança. É o primeiro momento de vida, né? Alguns neurocientistas falam que a criança tem sua formação biológica até os 3 anos. Então, se ele não tiver uma alimentação correta, motivação sensorial, então, quando você tem uma creche, é a oportunidade de liberar as mulheres para deixar seus filhos com qualidade, com proteção, alimentação, estímulo, sociabilidade, etc. Depois essa rede dos pequenos. Então, na hora que você tem esta oportunidade de creche e escola para os pequenos, sem dúvida nenhuma você muda a realidade, porque está provado. Cada investimento na educação, cada dólar que é aplicado, você retorna para a economia $4. Porque um dos problemas que tem, o que é? Qualificação de mão de obra. Aí uma criança que nos seus primeiros dias ele não tem esse estímulo, como é que você vai querer que ele tenha um nível de competitividade nesse mundo globalizado? Então a educação seria a prioridade. Infelizmente, para o Rui,
não a prioridade dele é outra, não é? Repito, às vezes é o asfalto somente numa parte de Maceió, enquanto isso a educação e a saúde em Alagoas está totalmente abandonada. Para garantir sua reeleição, deputado, o senhor poderá se aliar novamente ao senador Renan Calheiros? Outra pergunta, o senhor é candidato à reeleição a deputado federal ou pensa numa possível candidatura em nível estadual? Não, sou candidato a federal. Eu entendo que fui vereador por Maceió, deputado estadual, sou candidato a federal. Dificuldade em eleições todas existe, desde vereador, deputado estadual. Entendo que tem vários nomes que irão competir com qualificação, disponibilidade e chance reais de serem disputados. E eu sou também da tese que tem que renovar, não é? Então, meu papel, eu acho que eu consigo ser mais útil no plano federal. O PT não tinha representação, era um dos poucos estados no Nordeste, era o único estado que não tinha representação. Aliás, é aqui e no Rio Grande do Norte, desculpa. Dos 7, dos 9, só não tinha em 2. Então, sou candidato federal. Em relação à aliança, que o pessoal tenta personalizar em relação ao Renan Calheiros, você não faz aliança com pessoas, você faz aliança com o partido. O PT poderá fazer aliança com o PMDB? Poderá, ou não. O PT participou do projeto apoiando o atual governador Renan Filho, participou inclusive do governo na Secretaria de Assistência Social, que depois foi modificada para o trabalho através do titular da pasta, Joaquim Brito, e o PT sai de governo. Eu estava na presidência do PT. Qual foi o motivador? Foi um motivador estadual ou nacional? Foi um motivador nacional. Quando o processo de impedimento, de impeachment da presidente Dilma chega ao Senado, é verdade que já tinha tido etapas, mas a gente esperava uma posição diferenciada do senador Renan Calheiros. Então, quando rompe, a gente percebeu que a narrativa tinha tido uma fratura. E o PT, eu expus isso numa rede interna, do próprio partido, a executiva deliberou a saída, mas a saída do governo foi diplomática, sem arranhões, o governador lamentou. E agora começa a ter uma discussão, o partido participa ou não participa? Teve fatores novos que poderão ensejar o debate, sim, e você cita o nome da personalidade, que é o senador Renan Calheiros. Renan Calheiros, ele foi favorável, votou no golpe, ele foi favorável ao programa chamado Ponte para o Futuro, né? Que na minha visão não é o ponto para o futuro do PMDB, é a pinguela para o atraso, né? E aí o que está ocorrendo agora? Ele faz uma flexão. Então ele começa a ser oposição ao governo, dando declaração, votando contra a reforma trabalhista, votando contra, já dizendo se chegar lá que não chegou, a reforma da Previdência, fazendo críticas diretas, sendo retaliado agora, inclusive a última retaliação foi o superintendente da Conab, Eliseu Gomes, que era uma indicação dele, foi exonerado através do governo Temer. Quero aqui, inclusive, prestar solidariedade ao Eliseu, esse grande profissional que tem um nível assim, de respeitabilidade, principalmente em relação à agricultura familiar. Então, a contradição está sendo o senador Renan. Na visita da caravana do Lula para o Nordeste, tanto o governador como o senador fizeram questão de recepcionar o Lula. Qual é a contradição? É do Lula ou do governador, do senador? Do governador e senador, que tiveram uma postura corajosa de recepcionar o ex-presidente e por isso estão tendo retaliação. E tiveram, repito, o caso da Conab é um, e também projetos que viriam para Alagoas, o Temer está retaliando. Então, veja bem, esse desenho, quando o Lula chega em Alagoas, ele tem a oportunidade de fazer uma visita, que você acompanhou primeiro em Penedo, depois Arapiraca e Maceió, e ele fez questão de agradecer ao PMDB de Alagoas, como agradeceu também o PMDB de Sergipe. É preciso registrar que o PT tem aliança com o PMDB de Sergipe, continuou, nunca rompeu. Então, esse processo é um processo de parceria importante, independente de estar no governo. Então, essa discussão de voltar ao governo é uma realidade que compete agora o diretório estadual do partido, que tem uma nova presidência, que é o companheiro, o seu colega advogado Ricardo Barbosa, que no momento exato irá discutir, tomar rumo de voltar
o não. Agora, uma coisa eu quero destacar, Cícero. Para você fazer o enfrentamento de uma realidade de um governo legítimo que está fazendo maldade toda semana, né? É necessário a gente ter capacidade, que não vai ser o PT isolado que vai fazer o enfrentamento ao Temer. Não vai ser somente o PT e esse campo da esquerda que a gente vai dar a resposta de mobilizar o povo. Por quê? Porque dos 513 deputados, se vocês tomar a esquerda clássica, você chega a 100 votos. E o restante? Então você tem que ter relação das franjas de personalidades que começam a fazer oposição. Exemplo, no Paraná, não é? O ex-governador e senador Requião, do PMDB. Temos ou não diálogo com ele? Temos que ter. Aqui, Jacques Barreto, Sergipe também. E o senador Renan e o próprio governador, já que estão com uma postura alinhada de oposição ao governo, sem dúvida nenhuma a gente tem que ter capacidade de diálogo e pode ser que num projeto futuro a gente esteja junto, ou não. Mas essa decisão compete à direção do PT Alagoas. Vamos para uma pergunta, voz da rua, diretamente da rua. Olá, Paulão. Me tira aí essa dúvida. Em meio a toda essa crise, do início até agora, pós-golpe, me diga aí, qual seria, na tua visão, a saída da esquerda para emergir vitoriosa? Forte abraço. Quero agradecer o companheiro que fez a pergunta. Na minha visão, neste momento, a gente tem que ter uma unidade de ação. A saída, por mais que você tenha outras candidaturas qualificadas, mas os números apontam que não tem relação popular. Na minha visão, a saída é Lula. Lula que é a alternativa, não é? Você tem candidatura de pessoas que eu tenho um grande respeito, como Ciro Gomes, outras candidaturas, agora o número é muito pequeno. Então a saída nesse momento é Lula. A unidade de ação no campo da esquerda, de centro-esquerda e da população da classe trabalhadora é a candidatura de Lula. Muito bem, deputado. Vamos para um quadro de 0 a 10. Vamos apresentar aqui uma imagem de uma circunstância, de uma figura, e o senhor atribui uma nota e faz um breve comentário, deputado. Vamos à primeira imagem. Operação Taturana. Operação Taturana, eu avalio que ela tem uma nota 7. Inclusive, você sabe que nessa Operação Taturana, quando o Procurador-Geral de Justiça, o Guaraci Fonseca, ele apresenta para a sociedade o indiciamento a denúncia de vários deputados que compunham a mesa, ele cita meu nome como sendo uma pessoa importante para esse processo de desmontar aquela casa. E depois meu nome foi envolvido, né? E aí o que está ocorrendo? Esse processo foi em 2007, a gente está em 2017, 10 anos atrás. Paguei um preço altíssimo, não sei se estou pagando ainda. Agora, só para você ter ideia, aquela operação que eu fui indiciado, certo? Em 2007, até hoje eu não fui nem denunciado. Vamos para mais uma imagem. PSDB de Alagoas. PSDB de Alagoas. PSDB de Alagoas eu daria nota 2, né? E por que não dou 0? Porque de qualquer forma governou. Eu não sou daquela tese que nada é aproveitado. Você tem políticas que foram implantadas, que quando eu fui deputado estadual, inclusive, aprovei, principalmente no primeiro governo Del, havia um secretário de planejamento chamado Sérgio Moreira, que tem uma figura que eu posso ter discordância no campo das ideias, mas uma pessoa muito correta, e ele pensava no Estado e apresentou projetos que em determinado momento, dos 27 deputados, o único de oposição fui eu, era 26-1, e teve projetos apresentados pelo Sérgio, o único voto foi meu. Então avalio que teve um momento. Depois que ele saiu, não. Aí entrou algumas figuras, aí é como diz o jargão popular, foi bagaceira. Vamos para mais uma imagem. Operação Lava Jato, deputado. Operação Lava Jato, ela tem o seu mérito, e eu avalio que ela tem nota 3, porque ela tem que aprofundar, a corrupção tem que se aprofundar em qualquer parte do mundo. Agora a gente percebeu um grau de seletividade, não é? O atual juiz Moro não tem grau de imparcialidade nenhuma. Ele veio com o objetivo de tentar destruir um partido e uma personalidade pública.
porque essa personalidade chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Até porque não sou eu que digo, é a imprensa que denuncia. O objetivo do Moro não foi acabar com a corrupção, que está provado que não acabou. Inclusive a mala do Geidel, por que ele não mandou prender o Geidel? Por que ele não fez pesquisa em relação ao Geidel? Você não tem nenhum fato do Moro contra o Geidel. Uma mala com 51 milhões que é necessário várias megacenas acumuladas. Nunca fez nada. Na realidade, o objetivo foi destruir a Petrobras e as grandes empreiteiras. Prenda o presidente da Norberto Odebrecht, da Andrade Gutierrez, mas a empresa ela deveria estar viva, gerando emprego. Na realidade, o que está sendo destruído é a engenharia nacional. Foi um desserviço ao Brasil. Essa é a minha avaliação. Deputado, estamos chegando ao final do nosso programa. Quero aqui agradecer a sua participação, renovar o convite para que venha outras vezes. Foi muito agradável tê-lo aqui. Poder dizer à sociedade que é muito importante que representantes políticos possam prestar contas da sua atuação política, e eu deixo aqui um espaço para que o senhor faça suas considerações finais, por favor. Eu quero agradecer à TV Canal 12, ao Cajueiro, quero agradecer o Mozinho, que bati um papo com ele, eu tive a oportunidade de trabalhar com o seu tio, o colega lá da Mozinho, da antiga CEAL, de uma forma, uma boa surpresa, Cícero, você que eu tive a oportunidade de conhecê-lo, muito jovem ainda, no movimento estudantil, depois na luta dos Correios, hoje advogando, fazendo um papel importante em relação aos oficiais de justiça, já demonstrando sua capacidade de liderança, num plano nacional também, inclusive está indo a Brasília, e eu quero me colocar à disposição e dizer que foi uma grande satisfação de ser entrevistado pela TV Neto, primeiro pelo número de telespectadores, pela tecnologia que foi implantada, porque esse programa, além disso, você ter a oportunidade de assistir na TV Neto, mas tem toda uma rede aí que o Cícero disse, mas eu não gravei, que pode ser... Você pode assistir, o telespectador, é bom que você saiba, você pode assistir pelo smartphone. Baixa o aplicativo e assiste onde estiver. No rádio também, que foi editado. E um fator fundamental para encerrar, este programa aqui não teve censura. Em nenhum momento o Cícero estava com as perguntas, eu procurei saber com antecedência quais eram, porque eu entendo de jornalismo é isso, e ele deu toda a liberdade de expressão para que a gente pudesse responder, sem dúvida nenhuma, e esse é o bom jornalismo. Por isso que eu defendo a democratização dos meios de comunicação, a capacidade de você fazer o processo do bom debate. Eu quero agradecer e desejar aqui um abraço a todos os ouvintes do canal TV 12 Canal Neto. Um grande abraço. Obrigado, deputado. Um abraço a todos vocês. Obrigado por sua audiência. Até um próximo programa.